Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Vamos agora, então, começar a nossa sessão de tirar dúvidas sobre a aula de aconselhamento genético. É uma aula, essa daqui, vocês devem ter assistido. Quem ministrou a aula original foi a professora Viviane Nunes, né? Ela foi vice-coordenadora do nosso curso de biotec, agora ela não está mais na vice-coordenação, mas ela é uma das pessoas que ajudou a gente a fundar o curso, né? Então, sempre, mesmo agora que ela não está aqui, deixar os agradecimentos para ela. A ajuda dela foi fundamental aí. Bom, eu tenho só duas dúvidas aqui na parte do formulário de dúvidas, mas se vocês tiverem mais coisas, a gente pode ir acrescentando ao longo da nossa conversa, tá bom? As duas são relacionadas com coleta de material, né? Uma delas a partir como ocorre a coleta de material para biópsia de vilosidades coriônicas e que tipo de informações se obtém a partir da amniocentese. Então vamos por partes, tá bem? Bom, tanto a coleta de biópsia de vilosidades coriônicas quanto a amniocentese são dois procedimentos que são bastante invasivos, tá certo, pessoal? A gente tem aí uma chance até não desprezível de que esse tipo de procedimento eles eventualmente possam vir aí a causar aborto, tá? Tem uma empresa aqui em São Paulo, a dona dela é uma amiga minha, chama Ingenomics, e no site deles eles até estimam que uma amniocentese ou uma biópsia de vilosidades coriônicas, ela pode até acarretar 1% de chance de você ter aí um aborto, tá? E outros lugares eles dizem até 1 a cada 500 procedimentos, o que é uma frequência relativamente alta, tá certo? Então não são exames para ficar sendo feitos à torto e à direito, né? Mas basicamente esses dois exames eles precisam a pessoa que está coletando o material precisa ter auxílio de um ultrassom, tá certo? Para poder ir guiando a agulha e não acertar o feto, tá certo? Pela a vilosidade coriônica, vocês devem se lembrar do ensino médio. Se não se lembrarem, eu posso colocar lá também de bônus a aula que eu dei sobre formação de placenta aí no curso de embriologia que eu dei aqui, para quem tiver curiosidade. Mas vocês se lembram então que uma parte da placenta é de origem materna, tá certo? Que é composta ali por células do endométrio, e outra parte é de origem embrionária, né? Então, essa coleta de materiais das vilosidades coriônicas, ela pode acontecer, as partes das vilosidades coriônicas, obviamente, são de origem das células do feto, tá certo? Então, geneticamente, em termos de constituição genética dessas vilosidades, elas têm a mesma constituição genética do feto, então você pode fazer coletas ali dessas células para fazer análises de síndromes genéticas ou de cariotipagem, sexagem, ou seja lá o que você tiver precisando fazer naquele momento, tá? Uma dessas possibilidades de você fazer a coleta do material, ela é feita com uma agulha, tá? Uma agulha fina que vai pelo abdômen da mãe. Então, com o auxílio de um ultrassom, você vai medindo aonde está o feto e tudo, e vai medindo até onde a agulha entra, tá certo? Para ali nas vilosidades e aspira um pouquinho do material que tem, vai vir ali junto um material genético do feto, e a partir daí você consegue fazer outros tipos de exame genéticos que você quer fazer, tá bom?
A segunda metodologia para você coletar a parte de biópsia das vilosidades coriônicas, ela pode ser feita também através do canal vaginal, tá? Então, tem um equipamento, uma ferramenta, eu me esqueci o nome agora, mas que abre o cérvix ali vaginal e o colo do útero, e aí com o auxílio de uma sonda vai lá também e coleta. Os dois são extremamente invasivos, tá? A depender de em que parte do útero ocorreu a implantação desse embrião, então aonde ocorreu a implantação e onde se formou o cordão umbilical, você pode, nessa região do útero, você tem uma quantidade muito maior de vilosidades coriônicas do que do lado oposto, tá certo? Então, você precisa primeiro fazer com o ultrassom, ver aonde é que está a implantação e da onde está saindo o cordão umbilical na placenta para você fazer esse tipo de coleta, tá? Então, mas também consiste de você colocar uma sonda, pinçar um pedacinho e puxar de volta esse material para diferentes análises que você precisar fazer. Agora, eu estava estudando porque aqui para poder conversar com vocês e eu já tinha em mente algumas coisas que poderiam ser possíveis e eu acabei de ter a confirmação. Existem agora novos testes, né? Que são testes não invasivos. Então, esses testes é o seguinte: durante a gravidez, por mais que você não tenha troca de sangue entre a mãe e o feto, tá certo? É tudo um processo de troca ali. Se vocês quiserem assistir lá na aula que eu vou colocar no E-Disciplinas, eu explico direitinho lá como é que acontece. Ainda assim, você tem, correndo no sangue materno, você tem algumas células do feto na corrente sanguínea materna, tá certo? Então, dá para você fazer um teste não invasivo a partir da coleta de sangue periférico da mãe. Vocês já devem ter visto por aí, ultimamente, que dá para fazer sexagem de embrião com base na coleta de sangue materno, tá certo? Então, basicamente, o que um exame desse de sexagem faz, ele você coleta ali o sangue materno, centrifuga, né, separa o que é plasma do que são células, pega o restinho das células brancas, faz uma análise, uma extração de DNA dessas células e analisa o que tem de material ali, tá certo? Para você fazer a sexagem, basta você tentar fazer a amplificação via PCR de marcadores presentes no cromossomo Y, tá certo? Então, tem marcador, deu positivo para cromossomo Y, quer dizer que o feto é masculino. Não deu, o feto ali é do sexo feminino, tá certo? Agora, isso são técnicas bastante simples, a gente consegue fazer em qualquer laboratório, mas agora com as técnicas de sequenciamento de nova geração, vocês já tiveram sequenciamento de nova geração? Luiz deu para vocês? Sim ou não? Vocês assistiram lá o vídeo bônus que eu pus? Depois vocês assistam qualquer coisa. Mas com essa parte do sequenciamento de última geração que tá se tornando cada vez mais popular e mais barato da gente fazer, a gente consegue fazer um screening e descobrir ali exatamente os marcadores. E comparando, então, com a da mãe, com os marcadores da mãe, com os marcadores do feto. Então, você consegue fazer uma análise bem distinta já de quem separando, mesmo que a amostra seja a mesma, né, as células brancas do plasma sanguíneo ali,
você consegue fazer a separação do que é DNA do feto, o que é DNA materno. Então dá para fazer, e aí você consegue fazer os screenings também por testes para síndromes genéticas ou disfunções genéticas, predisposição genética, ou seja lá o que for, tá bom? Agora, então acho que essa é a parte da biópsia de vilosidades coriônicas. Com relação aqui à segunda pergunta, que tipo de informações se obtém a partir da amniocentese, a gente está falando de dois testes que são bastante parecidos, tá certo? Quando você faz a coleta do líquido amniótico, você tem ali circulando neste líquido uma série de células do embrião também, que por descamação e tudo mais vão se soltando, então você faz essa coleta e também consegue fazer cariótipos, você também consegue fazer testes para ver predisposição genética e tudo mais, tá? A diferença é que quando você também coleta o líquido do saco amniótico, né, o líquido amniótico ali, você também consegue avaliar se está tendo algum tipo de infecção que possa estar acarretando alguma disfunção para o feto, né, porque isso vai, de alguma maneira, se refletir ali no líquido amniótico, esses agentes infecciosos provavelmente vão estar ali, então você consegue fazer um screening disso também, tá? Eu achei aqui um folheto, eu vou colocar o link aqui no site para vocês, um folheto, onde é esse aqui? Um folheto de uma clínica em Portugal, explicando direitinho riscos e potenciais disfunções que acontecem quando você faz biópsia de vilosidades coriônicas ou amniocentese. Então, uma coisa que até me chamou a atenção, e essa eu não sabia mesmo, foi estudando para conversar com vocês que eu aprendi, é que quando você faz aí esse furinho para fazer a coleta do líquido amniótico, ele pode ficar vazando por até uma semana, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como é um processo invasivo, né? Então, com o avanço dessas novas tecnologias aí, a gente tende cada vez mais a migrar para esses testes não invasivos, tá bom? Muito bem, pessoal. Eu esclareci direitinho para vocês. Vocês tinham essas duas dúvidas. Tem mais alguma? Tem mais alguma coisa que vocês queiram conversar sobre essa aula, sobre qualquer outra aula que a gente teve até agora? Vocês querem só ficar em silêncio? Sim, os testes são horríveis. Eu tenho uma parte que a gente vai falar um pouquinho, é inevitável, assim, nas aulas, quando a gente for falar de variações cromossômicas, então de falar de variações estruturais, variações de número, essa parte de genética médica, apesar de ser uma parte importantíssima, é a parte que eu menos gosto de conversar com vocês, é a que mais me dá angústia de dar aula, porque é a parte, na minha opinião, é a parte mais triste da genética, né? Você começa a ver ali um monte de anomalias e deformidades, e é bem, eu acho que é bem... Eu tinha um professor na graduação, o professor Fábio Seni, e ele falava que quando as coisas, quanto mais próximo filogeneticamente a gente é do organismo que a gente está estudando, mais a gente começa a sentir uma empatia com o que está acontecendo, né? Por exemplo, você pega lá, eu me lembro, quando eu fazia doutorado, tinha um professor lá na USP de Ribeirão Preto que ele trabalhava com banco de mutantes de abelhas. Então, o que ele fazia? Ele pegava os ovos, os quadros das abelhas apis mellifera com ovos, colocava numa bomba de cobalto, irradiava e via se as mutações, o que dava de mutação e como é que a gente conseguiria aproveitar. E a gente achava tudo lindo, tudo normal, né? Mas pensa ali na abelhinha, nascendo completamente deformada, e para a gente estava ok. E quando a gente chega nessa parte de genética médica, como com seres humanos, né, a gente fica muito impactado. Eu não gosto de dar essas aulas. E o professor Fábio Seni, ele até falava assim, ele
ele falava para a gente, ele dava um exemplo de como é que essas coisas de ser filogeneticamente mais próximo, de como que a gente se identifica, né? Ele falava assim, pô, tudo bem, a gente sai aqui e vamos fazer uma tarde de lazer hoje? Vamos. Ah, vamos pescar? Vamos pescar, pescar é um negócio legal, né? Você senta lá no barco, abre uma cerveja, fala umas bobeiras, espera o peixe pegar, a hora que ele fisgou, você sobe ele, né? Aí falou, ah, que bonito. Então tá bom, vamos inverter? Vamos pescar macaco? Ô, Fábio, como é que a gente pesca macaco? É o seguinte, a gente vai pegar um escafandro de mergulhador, vai entrar no fundo do rio e vai jogar uma banana lá fora. A hora que o macaco pegar a banana, o fio enrosca no macaco, a gente puxa ele para baixo, espera ele afogar aqui embaixo, e aí a gente tem a pescaria de macaco. E a gente fala, poxa, rapaz, que coisa, né? Porque é isso que a gente está fazendo. A gente está tirando o peixe da água. Espera aí que a Siri quer conversar aqui. A gente está tirando o peixe da água e ele está sufocando ali fora, né? E aí você puxa, mas a gente não liga que o peixe está sufocando. Ou liga muito pouco. Mas inverte para um bicho mais próximo, como é o macaco, a gente já começa a ficar com dó do macaquinho, né? Então, toda essa enrolação e essa história foi só para contar para vocês que eu não gosto de dar aula de genética médica, mas a gente tem que fazer, tá certo? Mais dúvidas, pessoal? Vamos lá. Tá tudo certo? Posso jogar aí um casal na mão de vocês? Vocês fazem um aconselhamento genético bonitinho? Não? Sim? Nada? Quem chegou atrasado? É muito? Muito difícil. Tem um serviço, deixa eu pegar aqui, deixa eu achar para vocês. Se vocês olharem aqui, ó, no Centro de Estudos do Genoma Humano lá do IB, eles têm uma série, eu vou botar aqui no chat também para vocês. Ó, ele tem uma série de testes que eles fazem e tudo mais, os serviços que eles prestam de sequenciamento, de aconselhamento. Dá uma olhada, é um negócio bem legal também. Tá? E é um negócio dentro da USP, tá? Tá completamente ao nosso alcance. É um estágio, fazer estágio lá é uma coisa que é bastante concorrida, mas é um negócio que está, assim, completamente ao nosso alcance para quem tem interesse por essa área e tiver vontade. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha ali, tá bom? Heredograma. O heredograma sem nenhuma característica específica. Eu sei que eu ainda não abri ele no E-Disciplinas. Eu vou ser honesto com vocês. A minha sexta-feira foi uma loucura e no sábado e no domingo eu me recusei a trabalhar, tá? Domingo tudo que eu fiz foi dormir até a hora que eu quis. Depois eu fiz almoço, porque eu que cozinho lá em casa. E depois eu abri uma cerveja e assisti o jogo do Corinthians. Foi isso que eu fiz no domingo, tá? Então, não abri no E-Disciplinas. Mas o heredograma que vocês estão montando para mim, da família de vocês aí, basta vocês colocarem uma setinha indicando quem é o probando. E o probando, no caso, são vocês. Tá certo? Só marca. Ó, esse aqui sou eu. E aí você faz as gerações para trás. Tudo bem? Então tá. Bom, vou parar a gravação. Hoje a nossa aula foi rapidinha. Essa parte de aconselhamento, ela é uma parte um pouco mais aplicada mesmo, né? É um negócio bem mão na massa, mas, bom, de qualquer maneira, sexta-feira a gente pode aí sentar e conversar sobre a aulinha de interações gênicas e extensões do mendelismo que está rolando lá no E-Disciplina, tá bom? Então, de minha parte, vou criar agora o link, agora, para não esquecer, criar o link para vocês subirem o heredograma, tá certo? E vou colocar também aqui nessa aula de aconselhamento genético o vídeo da aula de formação de placenta que eu dei na disciplina de embriologia, para quem quiser assistir e entender um pouquinho mais desse procedimento.
tá bom? Então vou parar a nossa gravação.